Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Eu gostaria de deixar para vocês nessa noite um tema ou um estudo bastante interessante que inclusive, já ministrei na minha igreja no mês de agosto de 2019 e que tem como tema o marido cristão, ele pode bater em sua esposa. Esse é um tema bastante sugestivo e interessante, né, por conta do momento em que nós estamos vivendo, em que boa parte dos maridos estão ficando em suas casas, né? E no contexto de igreja, a gente leva para dentro das nossas igrejas e o tema ele é interessante porque ele pergunta se o marido cristão ele pode bater na sua esposa. Se lá fora o marido já não pode bater, imagine dentro das nossas igrejas. Isso não pode ocorrer jamais, né? Então vejamos algumas coisas aqui interessantes sobre esse assunto. Formas de violência contra a mulher. O que é violência contra a mulher? Provavelmente, quando você ouve essa pergunta, passa pela sua cabeça um tapa, um soco, um chute, ou seja, uma agressão física. Mas a violência, ela vai muito além disso. Várias mulheres sofrem todos os dias algum tipo de agressão e nem mesmo se dão conta que estão sofrendo ou passando por isso. E o pior é que elas aguentam caladas sem saber que poderia dar um fim a essa situação. Muitas vezes, atitudes recorrentes que ferem a dignidade e a autoestima da mulher também são consideradas violência e podem ser denunciadas. A violência contra a mulher no Brasil. Uma pesquisa aí, lá de 2017, realizada aí pela Datafolha e encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança, mostra que 22% das brasileiras sofreram ofensa verbal em 2016, e um total de 12 milhões de mulheres. Além disso, 10% das mulheres sofreram ameaça de violência física, 8% sofreram ofensa sexual, 4% receberam ameaça com faca ou arma de fogo, e ainda 3 ou 1,4 milhões de mulheres sofreram espancamento ou tentativa de estrangulamento, e 1% levou pelo menos um tiro. A pesquisa mostrou ainda que entre as mulheres que sofreram violência, 52% delas se calaram, apenas 11% procuraram uma delegacia da mulher e 13% preferiram o auxílio da família. Em 61% dos casos, o agressor era um conhecido. 19% das vezes eram o esposo, companheiros atuais das vítimas, e em 16% eram ex-companheiros. As agressões mais graves ocorreram dentro da casa das vítimas. A Lei Maria da Penha, até poucos anos atrás, a violência contra a mulher não era vista como um grande problema social, e os agressores tinham penas leves. Por isso, grande parte da população feminina não tinha coragem para denunciar, com medo de morrer, de ser morta pelo companheiro. Até que em agosto de 2006 foi criada a lei de número 11.340, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha. E ela passou a garantir a proteção das mulheres contra qualquer tipo de violência doméstica, seja física, seja psicológica, seja patrimonial ou seja moral. Quais são as formas de violência contra a mulher? Segundo o artigo 7 da Lei
número 11.340, do ano de 2006, são formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras. Primeiro, a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda a sua integridade ou saúde corporal. Segundo, a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, mediante constrangimento, humilhação, mediante manipulação, isolamento, mediante vigilância constante, perseguição insistente, insultos, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à sua saúde psicológica e à autodeterminação. Segundo o artigo 7 da lei, nós temos ainda, terceiro, a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força, que a induza a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo que force ao matrimônio, à gravidez, ou o aborto, ou a prostituição, mediante coação, chantagem, suborno, manipulação, ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. Ainda nós temos a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total dos seus objetos, instrumento de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. É uma violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, contra a mulher, difamação ou injúria. O que a Bíblia diz sobre este assunto? Os versículos bíblicos que tratam da relação entre marido e mulher, eles não são claros sobre este assunto. Porém, eles indicam um caminho de respeito e amor entre os cônjuges. Embora orientem que a mulher seja submissa a seu marido, conforme Efésios 5, 22, 23, 25, dizendo assim, mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Maridos, amem as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Aqui a gente tem a indicação, o marido amar a esposa e a mulher ser submissa ao seu marido. Um outro versículo que aborda sobre este assunto, nós encontramos em 1 Pedro 3,7. Ele aborda e ele sugere que os maridos respeitem suas esposas e as tratem com dignidade. Diz assim, do mesmo modo, vocês maridos sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeira do dom da graça da vida, de forma que não seja impedidas as suas orações. Ou seja, ele está falando para o marido tratar muitíssimo bem a sua esposa, para que não seja interrompida as suas orações. Ao contrário, se ele não tratar bem, aqui nós vemos uma advertência de ser interrompida as suas orações. Nós temos agora alguns relatos de pastores com relação à agressão contra a mulher. Vamos lá. O pastor Silmar Coelho afirma que uma mulher que sofre agressão doméstica deve procurar a polícia. Aqui quem está falando é o Silmar Coelho. Não basta ensinar uma mulher a orar pela conversão do marido, que a espanca. Espancamento é caso de polícia e não de oração. Os líderes devem ser mais ativos, se intrometer no bom sentido, na vida do casal que tem problemas. Dar conselhos, orar e não fazer nada não resolve, opina Silmar Coelho. Segundo o site Exibir Gospel, o pastor Jaime Cape acredita que o outro lado da história, ou seja, o homem, ele também deve ser ouvido, pois muitas vezes a agressão ocorre por causa de provocações. No aconselhamento, recebemos mulheres vítimas de violências e chegam muitas vezes machucadas. Nós apoiamos a denúncia, mas precisamos conversar com o marido. Às vezes, a mulher tem a sua parcela de culpa nos casos de violência, porque provoca o marido. E ela precisa sim denunciar, mas primeiro deve buscar aconselhamento. O pastor e delegado Aristóteles Sakai de Freitas afirma em seu artigo, Até que a violência se separe,
que a Lei Maria da Penha não veio para separar os casais. Antes, o seu propósito é dar à mulher agredida o direito a uma vida a dois, cercada de respeito, de carinho, cuidado, fidelidade e de amor. Nisto, a lei reforça um desejo que surgiu lá no Éden, de que ambos fossem uma só carne. Homens e mulheres, principalmente os evangélicos, devem posicionar-se contra a invasão da violência nos seus lares. A delegada evangélica Márcia Noeli Barreto, que atua na Divisão de Polícia de Atendimento à Mulher, no DEPAN, no Rio de Janeiro, defende que a lei seja o melhor caminho. Ela diz assim: penso que o papel dos pastores é de orientação nos relacionamentos. Isso não quer dizer que a orientação seja dizer à irmã em Cristo que ela deve orar e que tudo vai passar, ou que se ela está sofrendo a violência é porque Deus permitiu. Creio que ele não está em um lar com violência. Portanto, devemos sempre orar, mas tomar uma atitude de buscar ajuda, indo à delegacia de polícia e registrando o fato como crime, orienta a delegada Márcia Noeli Barreto. Embora a violência doméstica contra a mulher seja um crime, não existe um consenso quando o divórcio é uma opção considerada pela agredida. Só há respaldo bíblico para o divórcio em duas situações: infidelidade e abandono. Qualquer outra razão não tem na Bíblia. Então, nesses casos, sugiro que ela monte um grupo de oração com mulheres para pedir a Deus que mude o coração do seu marido. Ele tem poder para fazer isso, opina Kemp. A psicóloga evangélica rebate, argumentando que o divórcio não é um pecado sem perdão. Não acredito que Deus tenha nos chamado a viver em violência, com risco de vida, simplesmente para evitarmos um divórcio. Afinal, o divórcio não é o pecado sem perdão. O pastor e vice-presidente do Instituto Mulher Viva, Ariosvaldo Ramos, defende que a postura dos líderes evangélicos nesses casos não deve ser movida apenas pelos princípios da Lei Maria da Penha. Não pode haver nenhuma lei que seja maior do que a mensagem da cruz, de que todos somos remidos pelo sangue de Cristo e vivemos pela graça. Não é a Lei Maria da Penha que deve despertar a necessidade de apoiar a mulher vítima de violência, e sim a mensagem da cruz, pregada por homens e mulheres submissos à vontade de Deus e assim inconformados com qualquer injustiça ou agressão, seja com qualquer pessoa, afirma Ariovaldo Ramos. A vereadora da cidade de Campinas, no interior de São Paulo, Leonice da Paz, ela é uma ativista dos direitos da mulher e sugere às mulheres que nunca abandone a esperança de que um homem violento pode ser transformado. Ela diz assim: você que é avó, mãe, esposa, tia, irmã, filha, enfim, mulher, quero lembrá-la que o Deus de tantas mulheres da Bíblia Sagrada, a exemplo de Esther, Débora, Sara, Ruth, Agar, Ana, é o mesmo de hoje e sempre. Ele fará por você aquilo que ninguém mais poderá fazer. Ele espera de nós atitude e oração. Orar mais ação igual oração. Orienta Leonice. Concluindo, Romanos 12, 18, e aí eu faço uma pequena confabulação. Mulheres, quando for possível, quando depender de vós, estejais em paz com os seus maridos. 1 Coríntios 13, de 1 a 7, que é uma leitura muito conhecida por muitos, diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um símbolo que retine. Faço um adendo aqui, né, que a pessoa que ama sua esposa, né, ele dificilmente vai partir para a agressão ou para a violência contra ela.
E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Mulheres, amem vossos maridos. Esposos, tratem as suas esposas com a dignidade que elas merecem. Amém? Eu tirei esse estudo aí de alguns sites evangélicos, né? Tá aí a bibliografia para vocês poderem consultar. E é um assunto polêmico, mas muito interessante e atual nos dias em que vivemos, né? E eu, pastor Josley, né, eu recrimino aí qualquer tipo de violência contra as mulheres. O meu conselho é para que amem as suas esposas de igual forma, as esposas amem os seus maridos e vivam, né, em constante união e amor. Quando não der, procure aconselhamento para poder resolver essas questões aí. Amém? Fiquem com Deus. Um grande abraço. Em Cristo Jesus, nós terminamos este estudo.